Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Bom, vamos dar continuidade então sobre o tema Ellen White e seus plágios. Nós paramos no vídeo passado sobre os pioneiros e suas advertências. Você se lembra disso, não é isso? W. Prescott foi professor de Bíblia, editor e colaborador de Ellen White. Note o que ele disse em William Prescott para William White, 6 de abril de 1915. Parece-me que uma grande responsabilidade repousa sobre aqueles que sabem que há sérios erros em nossos livros autorizados e, todavia, não fazem nenhum esforço especial para corrigi-los. William Colcord foi ministro, editor e secretário de Liberdade Religiosa da Conferência Geral. Veja só o que ele disse em carta de Willard Colcord, 23 de fevereiro de 1912. Vamos lá. O uso de abundante material escrito por outros nos escritos da irmã White, sem referências e créditos, tem trazido para ela e seus escritos uma série de dificuldades. Camden Lancey, professor de Bíblia, ministro e amigo pessoal da família White, assim se expressou certa ocasião em Camden de Leroy Ephron, em 11 de agosto de 1945, H. Camden Lancey de Arthur Spalding, 3 de junho de 1947, diz assim, vamos lá. Miriam Davis estava encarregada da preparação de O Desejado de Todas as Nações, e ela juntava o seu material de várias fontes disponíveis. Ela estava grandemente preocupada em encontrar material apropriado. John Kellogg, escritor, professor, amigo pessoal da família White, falou assim em uma entrevista autêntica de 7 de outubro de 1907. Eu não acredito e nunca acreditei na sua infalibilidade. Eu lhe disse 8 anos atrás que algumas das coisas que ela me enviou como testemunhos não eram verdadeiras, não estavam em harmonia com os fatos, e ela mesma o constatou. Eu conheço pessoas que vão à irmã White com algum plano ou esquema que eles desejam executar com o seu endosso, e ela se levanta e diz, o Senhor tem falado. E eu sei que se trata de fraude e que está tirando vantagem do espírito e da consciência do povo. Eu não simpatizo com isso e o disse a William White no passado. Arthur Daniels foi presidente da Conferência Geral de 1912 a 1922. São suas as palavras que vamos ver aqui acerca do livro A Vida de Paulo, atribuído a Ellen White em Spectrum 10, número 1, maio de 1979, que diz assim, vamos lá. Agora você conhece alguma coisa a respeito do pequeno livro A Vida de Paulo. Nunca podemos reivindicar inspiração em todo o pensamento e composição do livro. Não foram dados os créditos aos próprios autores. Pessoalmente, isto nunca abalou minha fé, mas há pessoas que têm sido grandemente prejudicadas por isto. John Andrews, um dos fundadores da igreja, escritor, estudioso, editor contemporâneo de Ellen White, era seu amigo e ajudante também. Algumas de suas ideias e palavras eram incluídas no material impresso à medida que ela formulava sua teologia. John Andrews, que estava em Battle Creek nesse tempo, estava muito interessado e ele diz assim, vamos lá. Depois de uma das reuniões, disse-lhe a ela que algumas das coisas que ela tinha dito se pareciam muito a um livro que ele tinha lido. Depois lhe perguntou se tinha lido O Paraíso Perdido. Alguns dias mais tarde, o ancião Andrews foi à casa dela com uma cópia de O Paraíso Perdido. Uri Smith, editor da revista Adventista durante o tempo de Ellen White, amigo pessoal dos White, escritor cujo material encontrou o caminho para a teologia de Ellen White, em vários de seus livros, diz assim, vamos lá. Parece-me que os depoimentos virtualmente adquiriram uma forma tal que é inútil tratar de defender as enormes afirmações que agora se fazem. George Starr, evangelista, ministro, mestre administrador, acompanhou Ellen White à Austrália e sempre defendeu seus escritos e sua reputação. Expressadas por eles, diz assim, se todos os irmãos estivessem dispostos a pesquisar este assunto honesta e amplamente, creio que se poderia encontrar algum terreno comum consistente sobre o qual pudessem sustentar-se todos, mas alguns extremistas são tão
dogmáticos e renitentes que suponho que qualquer esforço nesse sentido só conduziria a uma ruptura no corpo. Ao sair da minha habitação, passei frente à porta da habitação da irmã White, e, como a porta estava aberta, ela me viu e chamou-me à sua habitação, dizendo: "Estou em problemas, irmão Starr, e gostaria de falar com você." Perguntei-lhe qual era a natureza do seu problema, e ela contestou: "Meus escritos e Fanny Bolton." Fanny Bolton, ajudante editorial de Ellen White na Austrália, com frequência aplaudida por sua capacidade editorial e de redação, foi despedida por Ellen White, e ela diz assim: "Por anos tratei de harmonizar o que me parecia uma inconsistência no trabalho com uma máxima literária mundana que requer que um autor reconheça seus editores e dê crédito por todas as obras que cita. Ao argumentar que Ellen White não estava ciente a respeito deste assunto, criei que eu defendia um princípio de justiça ordinária e honestidade literária e me considerei uma mártir por amor à verdade." Mary T. Kellogg, amigo dos White, meio-irmão de John Kellogg, provavelmente o primeiro adventista que chegou à Califórnia e celebrou reuniões evangelísticas, também diz assim, vamos lá. "Em 1894, na Austrália, a Sra. White me disse que Marion Davies e Fanny Bolton estiveram encarregadas de escrever o grande conflito e prepará-lo para ser publicado. Disse-me ademais que estas senhoritas eram responsáveis de certas coisas que foram incluídas nesse livro na forma em que o foram. A Sra. White não me disse exatamente o que tinha sido mal, o que haviam feito as senhoritas. Suponho que a razão de que me falasse do tema era o fato de que Fanny Bolton tinha vindo ver-me. Disse-lhe, se é o que Fanny me tinha dito, agora disse a Sra. White com algum calor, Fanny Bolton nunca escrevera nem uma só linha mais para mim. Desde esse dia até hoje, meus olhos permaneceram abertos." John Kellogg, cirurgião, inventor, defensor da saúde, escritor, conferencista, mestre, homem de negócios. Amigo pessoal dos White por longo tempo, diz assim também: "Não creio em sua infalibilidade, e nunca criei. Faz 8 anos disse-lhe cara a cara que algumas das coisas que me tinha escrito como depoimentos não eram verdadeiros, que não estavam em harmonia com os fatos, e que ela mesma o tinha averiguado. Tenho uma carta dela na qual explica como é que me enviou certas coisas. Sei que as pessoas vão ver a Sra. White com algum plano ou projeto que desejam levar adiante com a sua aprovação, e levantam-se e dizem, o Senhor falou. E sei que isso é fraude, aproveitar-se injustamente das mentes e consciências das pessoas. Eu não simpatizo com isso e disse-o a William White faz muito tempo." Mary Kellogg, sobrinha, filha de Caroline, uma das irmãs de Ellen White. Ainda que ela mesma não fosse adventista, foi durante um tempo assistente literária, agente de publicidade e ajudante dos escritos de Ellen White. Despedida por Ellen White também. George Starr, citando a Ellen White, diz assim: "Quero contar-lhe uma visão que tive como às 2 da manhã. Apareceu sobre mim uma carruagem de ouro com cavalos de prata, e Jesus estava sentado na carruagem em sua real majestade. Eu fiquei profundamente impressionada com a glória desta visão. Depois vieram as palavras como trovões sobre as nuvens, desde a carruagem e os lábios de Jesus. Fanny Bolton é tua adversária. Tive esta mesma visão faz cerca de 7 anos, quando minha sobrinha Mary Kellogg aparecia em meus escritos. George Amadon serviu por 50 anos em várias posições na revista Adventista e na Igreja Adventista do Sétimo Dia em 3 cidades, e amigo dos Whites, também diz assim, vamos lá. Eu sabia que grande parte de Como Viver tinha sido tomado emprestado em relação com o esboço da vida de Paulo. Disse que a irmã White nunca escreve os prefácios a seus livros. Sucede que eu sei que outras pessoas os escrevem. E disse que se tinha declarado formalmente no prefácio do livro que essas coisas tinham sido tomadas de outras obras. Que o que se tinha copiado, palavra por palavra, devia estar entre aspas, ou num tipo de letra menor, ou em pés da página, ou algo assim, como os impressores o fazem geralmente.
era nunca ler as provas. A irmã White nunca se sentava no escritório para ler as provas corretamente. Você sabe tão bem como eu como se manejavam seus escritos nos dias do ancião Tiago White. Arthur Daniels, ministro, administrador, notável como um dos dirigentes mais fortes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, presidente da Conferência Geral desde 1901 até 1922, amigo pessoal próximo dos White. Na Austrália, ele diz assim: agora vocês sabem algo a respeito desse livreto, Esboços da Vida de Paulo. Conhecem a dificuldade que tivemos com isso. Nunca poderíamos alegar inspiração no pensamento inteiro e a composição do livro porque tinha sido jogado a um lado por ter sido mal armado. Não se lhes tinham dado créditos às autoridades adequadas e um pouco disso se tinha colado em O Grande Conflito, a falta de créditos. Benjamin Rose, professor de religião na escola superior, esteve presente na Conferência Bíblica de 1919 e também diz assim, vamos lá. Mas parece-me que livros como Esboços da Vida de Paulo, O Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito eram compostos de maneiras diferentes, ainda por suas secretárias, que os 9 tomos dos Testemunhos. W. Prescott, um dos grandes educadores do Adventismo, erudito bíblico, editor da Revista Adventista, fundador de 2 escolas superiores, presidente de 3 delas. Ajudou a corrigir e contribuiu com o material para livros de Ellen White, que diz assim: parece-me que uma grande responsabilidade descansa sobre aqueles de nós que sabem que há sérios erros em nossos livros autorizados, e no entanto não fazem nenhum esforço especial para corrigi-los. O povo e a média de nossos ministros confiam em nós para que lhes proporcionemos declarações dignas de confiança e usam nossos livros como autoridade suficiente em seus sermões, mas lhes deixamos continuar ano após ano, afirmando coisas que sabemos não serem verdadeiras. Parece-me que se praticou o que equivale a um engano, ainda que provavelmente sem intenção, ao confeccionar alguns dos livros dela, o que não se fez nenhum esforço sério para desabusar as mentes das pessoas. Willard Coker, ministro, editor, secretário de Liberdade Religiosa, na Conferência Geral, diz assim também. Vamos lá? Vamos. Mas é a continuidade do próximo vídeo. Muito bem, legal que você veio até aqui. Você percebeu que os pioneiros, chamados pioneiros, quem são os pioneiros? São aqueles que ajudaram a fundar, né, o Adventismo. Eles vinham escrevendo, eles vinham sempre advertindo Ellen White, dizendo, não pode, Ellen White, você tem que dar o crédito, Ellen White. Isso é desonesto, Ellen White. Isso vai trazer problema, Ellen White. A minha fé não está sendo abalada, mas tem muitos que estão sendo abalados, Ellen White. Bom, deu para ver, né, um pouco que os pioneiros advertiam e muito a dona Ellen White, né? Nós vamos ver no próximo vídeo e último vídeo algumas advertências ainda dos pioneiros e eu vou colocar aqui lado a lado alguns dos plágios de Ellen White tomado de outros autores. Mas isso é no próximo vídeo. Lembrando que meu vídeo não é para tirar fé na sua profetisa, não, viu, Adventista? Não, do teu pastor, da Rede Novo Tempo que você assiste todos os dias, né? Do teu ancião, da tua... Não é para tirar a tua fé. É simplesmente para você conhecer aquilo que eles não dizem para você. Tá bom? Até lá e até o último vídeo.